Mas, segundo me recordo, nessa altura, a opinião do seu médico assistente foi exatamente também para suspender, sem receio, não era? Pois, pois, eu disse-lhe que estava melhor e ele disse que continua, mas quer dizer, quando precisasse, continuasse. Naquela altura não tinha nada, não é? Já estava, para mim já estava boa. Estava bem já. E que se fosse preciso, então continuasse. Entretanto, já se decorreram 6 meses. Sim, a partir daí uns 6 meses, 6, 7 meses. Deve ter sido mais, 6 meses, foi quando a minha mulher foi operada, e já cá vinha ainda, ela estava muito benzinho, depois deve ser talvez uns 10 meses ou coisa assim. Pois, a minha filha também já tem 13 meses. Isto era ela pequenininha, foi depois dela ter nascido, sim, mais de 6 meses, foi mais de 6 meses. Foi. Sim, senhora, fiquei muito satisfeito de... Na atualidade, de vez em quando sente uma... Agora acho que estou a precisar novamente de umas sessõezinhas, sim, porque ando-me a cansar, ando-me a esforçar muito por causa da pequenina, agora é a altura dos dentes e ando-me a esforçar demais agora. Também está mais pesado. E sim, deixei-me engordar, já comecei dieta. Muito bom. Nós vamos tentar fazer uma termografia para verificar se há alguma zona que esteja com tendência para a inflamação e adicionar ao processo, de forma que fico muito contente que a coisa tenha resultado tão bem, num caso que na realidade quando apareceu tinha a sensação de que estava perante um caso complicado, dado que já os médicos não sabiam o que é que poderiam fazer consigo e já estava, digamos, a esgotar as hipóteses de resolver o problema. Notei nessa altura que estava bastante entristecida e preocupada, como é natural na sua idade, a ficar num estado desesperado sem se poder movimentar era uma coisa que afligiria qualquer pessoa em qualquer idade, muito mais na sua. Muito obrigado pela sua dissertação. Obrigada. Está na minha presença um dos pacientes que esteve por cá muito pouco tempo, necessitou muito poucas sessões na aplicação da placa diatérmica e vou-lhe perguntar o nome. José Manuel Silva Rosa. Que idade é que você tem? 35. 35 anos. Profissão? Agricultor. Agricultor, por consequência trabalhando com determinados esforços físicos. Esforço físico não tanto. Muito frio e muito tempo sentado, às vezes em máquinas e a guiar automóveis. Pois, mas há esforços, naturalmente, quando tem que trabalhar com máquinas pesadas para dar alguns ajuda? Não, esforços não tanto. É mais a posição de sentado. Quando apareceu, qual foi o problema que se queixava? Sou Portugal, isto já vem há uns anos, muito largos. Entretanto, tenho tomado uns comprimidos que o médico me receitou e foi diagnosticado o que era uma vértebra esponjosa devido a uma queda que eu dei. E entretanto, o tipo de dor que eu tenho, a dor que eu tenho é sobre o pescoço, que me apanha a parte de trás da cabeça, que me faz provocar bastante dores de cabeça. Essas dores de cabeça são especialmente evidentes de noite, de dia, ou quando ao sol, ou quando dói a cabeça? Quando ando muito tempo sentado, sou Portugal. Quando está sentado? Muito tempo. Quer seja, digamos, bem sentado, numa confortável parada ou numa máquina industrial? Tanto faz bem sentado como mal sentado. As dores aparecem, é a posição sentado. Eu normalmente tento às vezes esta posição assim, que me alivia, mas às vezes canso muito assim, tenho que andar assim, outras vezes tenho que andar assim de lado, nunca posso estar muito tempo na mesma posição. Em pé ou deitado, já não tenho dores. Eu recordo-me que na altura que veio já davam também uma série de meses. Sim, também à volta de uns 10 meses. 10 meses. 9, 10 meses. Nessa altura diz que sentiu umas dores de cabeça realmente muito grandes. Sim, apanha-me aqui estas partes,
a dor sai daqui do pescoço e apanha-me aqui estas partes laterais da nuca, que é muito incomodativo e ao ponto de ter que tomar comprimidos. Os medicamentos que tomou, em que resultavam? Eram basicamente analgésicos, porque isto não tem tratamento. Eram basicamente analgésicos que me faziam passar durante, sei lá, 6 horas, 8 horas, mas nunca totalmente. E quantos conseguia tomar por dia? Eu normalmente evitava o mais possível. Não tinha assim um comprimido diário. Era quando andava pior e quando andava mais tempo sentado, então tomava um por dia. Só nas horas de maior aflição. Qual é a sua sensação quando experimentou a fazer a diatermia na zona cervical? Sensação de leveza, de bem-estar. Sensação de não tinha dor. Nem sentado, nem de maneira nenhuma. Eu até experimentei, foi uma altura de campanha agrícola, em que eu também ando às vezes com os tratores, não é? Tem muito movimento de rotação da cabeça para um lado e para o outro. Quer dizer, eu deveria ter, mas não o faço por trabalho à base de retrovisores. Pois. Não o faço. Automatizo aquilo e depois com a experiência e com o retrovisores não ando com a cabeça voltada para trás, que isso também era o caos. Pois, estou a ver. Mas entretanto, depois do tratamento... Depois da primeira sessão... Segunda sessão... Quanto tempo sentiu o alívio? Sobre Portugal, eu senti bastante durante uns mesinhos. Uns 3 meses, talvez não tivesse uma única dor. Depois começou-me a aparecer assim devagarinho, uma hoje, outra daqui a 3 ou 4 dias. Comprimidos? Eu agora ando outra vez a tomá-los. Mas não é aquilo que era. Ainda é daquelas que se aguentam. Isto, por consequência, parece conveniente voltar a fazer umas sessõezinhas. Talvez, não sei se será necessário ainda. Pois é uma questão de sobre Portugal dar-me a sua opinião. Mas não é aquela dor forte como de antes dava. Ainda não é. E talvez seja mais provocada agora pelo frio, não é? Realmente, nesta época estamos com um frio muito grande, não sei qual a temperatura lá fora, mas estamos com cerca de 5 graus, 7 graus, de maneira que isto é muito violento. E isso agrava, não é? Para qualquer pessoa. Isso agrava. Você não usa chapéu para manter a cabeça mais quente? Não. Eu tenho-os, mas não uso. Sim, senhor. Por consequência, muito grato pela mais nada, sempre ao seu dispor. Que nos dá para fazer o historial dos resultados que se vão obtendo com Estou muito contente com aquela máquina. De facto é uma máquina milagrosa. É pena uma pessoa não poder andar sempre lá atrás. Como todas as coisas boas, pode criar-se uma situação de extrema dependência. A pessoa pode, por sentir-se muito bem, acaba por agarrar-se à máquina, mesmo sem necessidade dela. Pois, mas, como vimos, quer dizer, não é necessário, porque desde que ela existe... Sim. Eu, por exemplo, naquela altura que o Sr. Portugal me fez a primeira sessão, estava mesmo necessitado. Hoje em dia, não é aquela necessidade que se veja assim demasiado forte. É já aquele tipo de dependência. Uma pessoa já sente uma dorzinha e já... Como sabe que é preferível não ter nada do que ter alguma, não é? Alguns depoimentos de radioamadores que, vivendo várias partes do país, fizeram os seus próprios tratamentos nas suas casas. Tinha pessoas de família que não estavam em bom estado de saúde. Eu agradecia que dissesse o seu nome, embora eu possa dizê-lo, mas é bom ouvir a sua voz. Bom, o meu nome é Tito Xavier e tomei conhecimento da existência da placa, curiosamente, através de um artigo publicado na revista de Rádio e Comunicações. E qual não é a minha surpresa quando vejo que o autor era o meu... com quem já tinha falado várias vezes. Meu amigo Rádio Portugal, exato. Mário Portugal. Ora bom, fiquei extremamente curioso de conhecer a capacidade de recuperação de pessoas com os sintomas referidos no artigo. É claro, e lembrei-me, a gente começa por se lembrar sempre de casa, não é? Lembrei-me do caso da minha mulher, que tinha fortes dores nas costas, região lombar,
Há quanto tempo ela vem queixando disso? Bem, pelo menos nos últimos 4 anos, não é? Ao ponto de haver dias mesmo que eram tão insuportáveis que à noite, quando se deitava, não dormia, não é? Quer dizer, ficava na cama. Não tinha, incomodadíssima. Bom, falei com o Mário Portugal, arranjou-me uma placa e, como somos rádio amador, pronto, montei-a. Já tinha o emissor, tinha a parte fundamental. Sim, tinha a parte fundamental, o emissor, de maneira que montei-a e pronto, e fiz a primeira experiência com todo o cuidado de 15 minutos. Recordo que segui as instruções que me deu, portanto, com cerca de 10 watts de radiofrequência e pronto, 15 minutos de tratamento. No dia seguinte, ou logo não, mas é que não foi começou a sentir bem? É que não foi no dia seguinte, foi quando acabou o tratamento. Sentiu-se profundamente aliviada e dizia que eu dizia-lhe, mas então o que é que te dói e tal? E ela mexia, ela que não se mexia com essa genica toda, embora fosse uma pessoa que se mexa, não é? Mas com esforço nessas alturas, não é? Dizia, mas eu só tenho aqui uma unha ligeira, uma coisa de nada. Com essa unha já ela vivia satisfeita? Mas não se comparava, não é? Com as dores que tinha. Normalmente acontece isso porque elas muitas vezes, especialmente as mulheres, estão tão habituadas a sofrer que já é quando rotina. Se apanham com uma dor muito ligeira já se sentem muito felizes. Ultra felizes. Mas o curioso é isto, é que ela não dormiu essa noite continuadamente, obrigado, sem qualquer interrupção de sono, e de manhã eu perguntaria, então como te sentes? Ela disse, caramba... Estou no céu. Mas autenticamente, uma maravilha. Bem, eu quis logo, na altura, telefonar ao Mário Portugal, mas quando a esmola é grande o santo desconfia, não é? E eu digo assim, não, o melhor é não telefonar ao Mário Portugal ainda, deixa-me cá aguentar isto mais 2 ou 3 dias, a ver o que é que dá. Bem, ao fim de 3 dias eu telefonei-lhe, porque na realidade os resultados mantinham-se, é que repara, é que não fiz mais tratamento nenhum. Na sua esposa foi só uma? Não, perdão, na minha mulher fiz um segundo tratamento, sim, de 15 minutos também, mas já lá vão 2 semanas, olha, faz hoje 15 dias, sábado, nunca mais lhe fiz qualquer tratamento. E sentiu-se continuadamente, portanto não foi uma coisa perene. Pois. Perdurou. Perdurou. Tem realmente situações que são espetaculares, quase o tipo de milagres. É uma coisa que custa a acreditar, porque uma pessoa que está habituada a tomar uma série de medicamentos para conseguir viver com menos dores, fica muito admirado, quase que nem quer acreditar como é que é possível. Sim, só com uma sessão ficar... E eu quero dizer-lhe que não houve mais comprimidos, não houve drogas, não houve mais nada, parou completamente, nunca mais tomou um comprimido. Ela vai sentir a reação magnífica do problema de estômago. Claro, não. Até isso, é verdade. É um ponto que lembra bem, porque isso aconteceu. Entretanto, a minha miúda, que tem 26 anos, é educadora de infância e pronto, e tem uma vida estafante com os bebés e com os miúdos. Tem que baixar muitas vezes. Mas inúmeras vezes, e chega às vezes a ter dores de costas violentas. Normalmente aparece com dores de costas violentas em casa, são desgarotos, porque eles são pequeninos, têm que se agachar e levantar e curvar-se e tal. De maneira que fiz-lhe um único tratamento. Nessa altura já totalmente confiante, não é? A brincar com ela, e tu vais ver amanhã, ela não acreditava. Bem, no dia seguinte ela disse, realmente, o dia da noite, não é? Estava impecável. Mas o caso mais giro, mais curioso, foi de um funcionário da minha empresa que me estava de baixa há 1 mês e meio. Tanto quanto ele definia, com uma dor ciática que se prolongava pela perna bastante grande, o homem, houve uma altura que praticamente não conseguia andar, depois ao fim de muitas injeções, e tinha que levar injeções diariamente. Que idade tinha ele? Esse rapaz tem 39... Muito novo. É novo ainda, 30 e tal anos. Não tem 40 anos aí. E então, fazia bastante diferença o rapaz. Até que um dia apareceu-me lá, isto foi há 3 dias, na sexta-feira. Na sexta-feira não, na quarta-feira. A dizer-me, olha, Sr. Comandante, eu já não aguento mais estar em casa. Continuo a coxear, isto para mim é um esforço grande, mas para mim estar em casa já não aguento mais. Eu vou pedir ao médico que me dê alta e estou a fazer todo, dia sim, dia não, fisioterapia e estou a fazer ondas curtas e não sei o quê, e tenho que marchar lá numa máquina durante 1h30, não sei o quê, para aguentar isto, e só assim é que eu estou a aguentar, mas olha, mesmo com muitas dores, eu venho trabalhar. Bem, como eu tinha a placa há uma semana, disse, pronto, tenho aqui mais uma cobaia. Disse, olha, queres experimentar uma coisa assim, assim? Ele disse, eu já experimento tudo, qualquer coisa, não é? Pronto, ele veio lá à casa, fiz-lhe 15 minutos de aplicação da placa, e quando o homem se levantou da cadeira, ele tinha uma profunda dor ciática, ele até me dizia, quando estou muito tempo numa posição, então é insuportável. E o homem disse, isto é um milagre, mas eu não me dói nada e tal. E realmente,
Dali viemos para a empresa, da minha casa para a empresa, e eu tinha uma necessidade de uma deslocação de uma viatura ao Algarve fazer uma carga, e disse, olha lá, pá, tu sentes-te com coragem para pegar num carro, eu até num caminhão, agora estou aqui encantado da vida. Olha, pegou no carro, que era uma furgão, foi ao Algarve, fez-me lá a carga, veio para cima, e quando chegou ontem à tarde disse, eu que não conseguia estar mais do que 10 minutos a conduzir, porque ao fim de 10 minutos a dor era violenta, eu já não me recordo de ter estado assim, o homem está encantado. Portanto, se vais ter as experiências, no caso da asiática, ele teve muita sorte, porque não se sabe exatamente onde é que se pode pôr a placa, porque a dor pode estar numa perna ou até num pé e a dor veio cá de cima, localizada num ponto da coluna. Exatamente, no ponto Bem, eu pus na base da coluna, na sacroiliaca, onde saem os dois nervos ciáticos. Pronto, eu disse, daqui irradia, não é? De maneira que vamos lá ver se está. Olha, resultou. Foi realmente. E pronto. Há casos em que se acerta exatamente no ponto, é qualquer coisa espetacular. Bem, em resumo, há uma coisa que eu posso garantir, é que resultar, não tenho a minha dúvida. Nestes casos, eu até lhe disse ao telefone, bingo, não foi? Porque realmente é verdade, quer dizer, foram 100% de sucesso. Eu gostaria que, quando pudesse, trouxesse cá a sua esposa. Vem. Ou esse seu funcionário, por acaso, de calhar, ou a sua filha, para poder ouvir o depoimento dele. Sim, trago-os com todo o gosto, não tenho qualquer problema. Numa primeira vez que venha cá fazer uma visita, é com todo o prazer. Okay. Ora, muito obrigado. Muito obrigado eu. A pessoa que acabamos de ouvir é um comandante de bordo dos aviões de longo curso, de quem temos o prazer de ser grandes amigos. Grato pela sua dissertação. E foi interessante verificar o seu entusiasmo em relação ao tratamento feito à sua esposa, à sua filha e a um empregado seu. Neste momento eu tenho um paciente que mora muito longe de Benavente e que já teve também a oportunidade de utilizar a placa. Gostaria que me dissesse onde é que mora e como se chama? Manuel Correia, Rua da Colmeia, número 1, primeiro andar, em Monte Real. Em Monte Real. Já há bastante tempo que me pediu uma placa para tentar tirar dores que tinha. Qual é o seu problema? Eu fui um dos primeiros a solicitar a placa e não só os meus problemas como os da mulher. Mais nomeadamente, além de dores reumáticas, a espondilose, o conhecido bicos de papagaio, na coluna, não só na parte superior da coluna, como na parte inferior. E depois da reportagem, aliás, da literatura que o amigo Portugal mandou, eu tomei a iniciativa de levar, embora tivesse já... Ela tinha feito muitos tratamentos anteriores. Sim, mas embora eu tivesse já opiniões de vários colegas, eu quis ter mais a certeza de levar aquilo a um médico de família. E o meu médico achou muitíssimo bem, leu a literatura enviada por si e achou muitíssimo bem que fazia bem. E ela sentiu-se muito bem, tanto eu como... Aliás, ela voltou ao médico mostrando-lhe, falando-lhe no estado de saúde? No assunto, ela teve o problema de angina e de diabetes, mas o problema de coluna nunca mais falou nisso. Era o que interessava, e foi para isso que eu solicitei, adquiria... Teve a oportunidade de utilizá-la para si? Para mim tem sido várias vezes. Qual é o principal problema que tinha? Como disse, a espondilose. A espondilose. A espondilose e olha... Sempre na mesma zona? Na mesma zona, é sempre na coluna, a parte superior e a parte inferior. E coisa curiosa, que antes da placa, eu de vez em quando fazia exercícios, pendurava-me numa porta, coisa curiosa, até havia no quintal um estendal de roupa e eu pendurava-me ali, estrabuchando, etc. O que era um bocadinho violento, porque o cheiro é pesado. Pois, aí é que está o problema. Mas a partir da altura em que eu adquiri a placa, nunca mais tive necessidade de pendurar. Senhor. Portanto, a partir daí eu estou contente. Tenho assim uma ideia mais ou menos. Às vezes já não a tenho utilizado, talvez por preguiça. É porque as dores não são tão intensas que eu levem a isso. Sim, sem dúvida. Claro. É uma moinha que a gente... Uma moinha. Às vezes aqui na nuca, eu de noite dá-me aquela dorzinha e tal, e eu queixo-me, digo até à mulher, hoje dá-me aqui.
E a mulher às vezes ainda como... Vai para a placa. Como então tens ali a placa. Só que a essa hora a preguicite e não me dá para levantar e ir ao chaco para pôr a placa. Perguntou-me há quanto tempo é que eu tinha a placa? Sim, mais ou menos, não tenho assim bem uma ideia quando é que foi. Há bastante tempo. Talvez 1 ano e meio. Mais, então eu fui dos primeiros. O jurado ter aí até no seu registro, em que número é que eu estou na aquisição. A minha placa foi fornecida na mesma altura em que forneceu o Massimino. E a do Tangueco. E ao Tangueco. Pois, do Durão. Porque já foi logo no início, não é? Foi logo no início. Há muito tempo. Mas é que está a ver. Senhor. Melhor que isso. Pois, e Correia, muito obrigado pela sua informação. É a verdade acima de tudo. E veremos, é sempre bom saber realmente com um prazo. Não, ainda bem, olha. Isto é uma coisa assim muito transitória, de poucos dias. E não é. Não, mas coisa curiosa que eu até posso tomar, porque não é mentira, a minha mulher estava junta comigo quando eu mostrei isso ao meu médico de família, que é o tal doutor Rogério Paz. E ele leu, porque eu levei-lhe as instruções, ele leu aquilo e tal, achou muito. A senhora que vai ser entrevistada a seguir é a esposa do comandante Tito Xavier, que tivemos o prazer de ouvir numa entrevista anterior, que devem estar lembrados. Que, numa determinada altura da sua vida, teve a possibilidade de experimentar a plaquinha radioterápica. Tenho muito gosto em perguntar-lhe como é que se chama. Maria Fernanda. E a sua idade? 54 anos. Ótimo. Diga-me, como foi que começou? O problema que tinha já vinha de longe? Sim. Foi quando a minha filha ia fazer o 11º ano. Andámos à procura de fotocópias, eu trazia uns saltos altos, bastante altos, e na calçada em Cascais dei um mau jeito à coluna e fiquei de veras magoada. E aquilo... Ficou à espera? À espera, não, fiz fisioterapia também. Em Alcoitão. Que tipo de fisioterapia foi? Ginástica, fango e ondas curtas, salvo erro. E depois tinha épocas, no verão não me doía tanto porque eu apanhava bastante sol. No inverno até me custava virar na cama, não podia fazer certos movimentos. Depois de ter usado a placa, nunca mais me lembrei. E o resultado foi logo, digamos, nesse mesmo dia ou no dia seguinte começou a No dia seguinte já não sentia nada. Não. E depois tornei a fazer uma nova sessão e depois tenho dito às minhas colegas, tenho lá uma placa em casa, que elas não sempre e eu li também aquele panfleto que mandou juntamente e vi o que é que daí resultava, e uma colega minha já experimentou também. Com bons resultados também? Também com bons resultados. Apesar dela ser muito nervosa, não é? Mas ela agora vai fazer mais assiduamente para ver se lhe passam as enxaquecas. É um facto curioso. Normalmente as pessoas, embora não estejam completamente bem, muitas vezes abandonam o tratamento só por se sentirem um bocado melhor. Um bocado melhor, é verdade. Há uma certa preguiça de continuar, porque, enfim, já se sentem tão felizes de estarem bem que fogem um bocadinho a poder continuar. Há realmente toda a conveniência em fazer pelo menos mais umas 2 ou 3 sessões, sim. Para segurar bem há tanto mais que em caso de haver um retrocesso, automaticamente a pessoa sabe que pode aplicar outra vez a placa. E dos seus familiares, mais alguém teve necessidade de usar a minha filha também, que também tinha uma dor nas costas, mas essa só usou uma vez. Depois ficou bem. Feliz. Ficou bem. Essa dor nas costas dela era proveniente de algum esforço? Eu tenho a impressão que sim, porque como ela é educadora de infância, costuma andar com os meninos ao colo. E deve ter sido algum esforço que ela fez. E já estava há uns tempos também? Já estava há uns tempos. Também já tinha feito outros tratamentos? Não. Ela não, isso ia segurando e dói-me aqui e pronto. Que era assim um bocado preguiçosa para se tratar.
Pois, este problema torna-se muitas vezes grave com o decorrer dos tempos, porque a pessoa perde a flexibilidade das junções, exatamente porque lhe dói, e a coluna em especial porque tem necessidade de ficar extremamente flexível. Se sente paralisada, ela tende a ficar agarrada às vértebras umas às outras, e então a pessoa fica mesmo torta para o resto da vida. E nunca como hoje houve esta felicidade de podermos utilizar uma coisa tão simples como esta placa, com tantos milhares de emissores nas mãos dos radioamadores e com uma possibilidade tão espetacular. É uma coisa muito interessante, não é? De pôr a coluna em movimento. É muito giro. Ora, hoje são 22, salvo erro, de fevereiro de 1992. Há quanto tempo deixou de fazer o tratamento e que está a ser há mais de um mês, não foi, Tito? Sim, há mais de um mês. Há mais de um mês. Sim, senhora. Pois, muito obrigado pela sua... Nada. Na minha presença está mais um radioamador que pretendeu fazer o tratamento em sua própria casa, utilizando a pequenina placa que faz a irradiação do emissor para o corpo humano. Ele